Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como vai, meus queridos irmãos? Tudo jóia? Prazer de novo estar aqui com vocês, podendo trazer um pouquinho da palavra do Senhor, tem feito conosco, e é um tempo de alegria, tempo de bênção. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? E com saudade dos irmãos. Eu vi que o povo está chegando aí, graças a Deus. Eita, saudade de vocês, viu, gente? Vontade da gente estar reunido juntos, louvando ao Senhor juntos, né? Mas, infelizmente, por enquanto é desse jeito, pelas lives, né? Mas graças a Deus que ainda temos essa ferramenta, essa porta aberta, para a gente poder estar um pouquinho junto, compartilhando da palavra do Senhor, falando com as pessoas. E é gostoso, eu também estou vendo aqui as mensagens que vocês estão mandando, que vocês estão assistindo, compartilhando. É muito joia, né? Deus tem feito grandes coisas nesse tempo, tem falado aos nossos corações de uma maneira bem específica, bem diferente. Acredito que é uma novidade para todo mundo. Nunca nenhum de nós vivemos o que estamos vivendo hoje, impossibilitados de estarmos congregando juntos, né? Mas Deus, ele não deixou de falar com a sua igreja, ele continua falando conosco, ele continua nos usando, né? E eu sei que é um tempo de refrigério, um tempo de Deus falar ao teu coração, de trabalhar na sua vida. Amém? Vamos orar juntos agora para nós começarmos esse momento, esse tempo juntos, né? Pedir para que Deus fale ao nosso coração nesse tempo, que realmente você se sinta confortado, feliz, alegre, e veja que a igreja está junto com você. A Igreja Batista Conexão com Deus está aí, está junto, são vocês, né? Através da internet a gente pode se comunicar, conversar, e é bênção do Senhor isso. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença. Muito obrigado, Jesus, porque eu estou aqui com os meus irmãos, ó Pai, e eu agradeço a vida de cada um deles que hoje no seu lar está comigo, ó Pai, em comunhão com o Senhor. Ó Deus, podemos não estar juntos fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos, ó Pai. E eu creio que o Senhor tem usado a vida de cada um deles no seu lar para trazer paz, conforto e alegria às suas famílias. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos igreja junto. Nos ensina, nos ajude, ó Pai, a cada vez mais crescermos na Tua obra, crescermos no Teu entendimento. E Deus, eu peço nesse momento que através da Tua palavra que nós vamos meditar, o Senhor fale primeiramente ao meu coração e depois ao coração dos meus irmãos. Fale mesmo ao coração deles, ó Deus, e que essa palavra, nós sabemos que ela não vai voltar vazia, mas que entre fundo, ó Pai, na alma deles, no coração, e que eles possam sair animados e revigorados. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que temos de estudar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus juntos? Então vamos lá. Hoje eu queria trazer para vocês o seguinte. O que dá estabilidade à nossa vida? O que dá estabilidade à nossa vida? É sobre esse tema que a gente vai estudar um pouquinho. E a base dele está lá em Atos, capítulo 27, verso 29. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. O contexto desse texto é muito interessante. Paulo, ele estava a caminho de Roma. Ele foi pregar em Jerusalém, e quando ele foi pregar em Jerusalém, ele foi preso. E quando ele foi preso, ele apelou para César, e o governador daquela época ali de Jerusalém falou, então você vai para César. E mandou ele para Roma. E naquela época a gente sabe que o negócio não era fácil. Não era simplesmente pegar um avião que nem a gente vai hoje e chegar lá. Levavam-se muitos dias de viagem para se chegar de uma região a outra. E naquela época era viagem de barco, né? E era uma coisa muito, muito, muito complicada. Não era nem o tipo de embarcação que a gente conhece hoje. Um negócio muito diferente. E eles foram nessa viagem de barco. E essas viagens demoravam até meses. Muito tempo. E durante esse período de viagem, quando ele estava indo entre a cidade de Creta até a cidade de Malta, houve uma tempestade ali muito forte. Algo muito grande aconteceu. E apanhou o navio.
E nesse momento, as pessoas ficaram muito preocupadas porque o barco ficou à deriva. Ou seja, o que eles tinham de leme e de vela já não era mais suficiente para controlar aquele barco porque os ventos eram muito fortes, né? E levado de um lado para o outro, o barco ficou à deriva, né? Mais interessante é que a Bíblia diz que entre os que estavam no navio, só o apóstolo Paulo não havia se desesperado. No verso 29 diz o seguinte: e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, preste atenção, 4 âncoras para tentar segurar aquele navio, e oravam para que rompesse o dia. Era de noite, o mar agitado, o negócio estava feio e eles jogaram a âncora para tentar segurar o navio e o medo de o navio se despedaçar, e eles lançam as âncoras desesperados, tentando controlar aquele navio de alguma forma, né? Mas Paulo, e é interessante que a Bíblia traz que Paulo era o único que não estava desesperado. O único. Porque ele não só possuía âncoras físicas, mas ele em oração lançou as verdadeiras âncoras em meio à tempestade. Paulo, ele havia buscado ao Senhor, ele havia orado ao Senhor. E o Senhor tinha falado com ele o seguinte: Paulo, ninguém deste barco vai se perder. Pela tua vida, ninguém desse barco vai se perder. Porque eu quero que você chegue até Roma. E o interessante, e aqui é uma lição muito joia para nós, né? Que eu vejo nesse texto. Porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor, nesse momento que a gente está passando, as pessoas estão desesperadas. Pessoas que não têm Deus no coração, que não conhecem o Senhor. Mas Paulo buscou a Deus, como você pode fazer também. E nesse momento, você pode ser a pessoa que está fazendo o papel de Paulo através da sua família ou nos seus conhecidos que muitas vezes estão desesperados. Confusos porque não têm um Deus a quem buscar. Nós temos o Senhor a quem podemos buscar. E Ele vai nos dar as verdadeiras âncoras que vai nos ajudar a estabilizar e segurar o barquinho que é a nossa vida. É através de âncoras verdadeiras, não de coisas físicas, tá? O texto ele diz que eles lançaram 4 âncoras no mar. Mas nessa noite eu quero fazer um comparativo com vocês. Assim como as âncoras são lançadas ao mar para dar estabilidade ao navio, em meio às tempestades, o que precisamos ter em nossa vida para da mesma forma termos estabilidade em meio às tempestades? E é isso que eu queria ver com vocês. Quais eram essas âncoras que Paulo usou? Tá? Diferente dessas âncoras que a gente arremessa, e interessante quando a gente pensa em âncoras. Aqui a gente está falando de navio e de barco, e você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso relacionar isso com o que eu estou vivendo agora? Poxa, gente, às vezes em meio às dificuldades, às vezes em meio às tormentas, a gente não se preocupa muito pelo seguinte, a gente fica pensando assim, não tem problema. Se vier uma determinada dificuldade, eu tenho um fundo de reserva na poupança que vai me ajudar. E você pensa que aquele dinheiro que você tem guardado é sua âncora. Ou você pensa assim, se um dia um negócio apertar, eu tenho um familiar meu que pode me socorrer. E eu não vou ter problema. Então você usa isso como âncora. Ou você pode usar diversos outros motivos. Você pode colocar que você trabalha às vezes para o Estado. Ah não, eu sou um funcionário público. Pode vir a quarentena que for, que eu tô tranquilo, vai chegar no final do mês lá, o meu salário vai estar lá, porque eu sou funcionário público. E você muitas vezes fica se apegando a esse tipo de âncora. Eu quero dizer uma coisa para você, não confie nesse tipo de coisa. Isso é passageiro. Quantos de vocês imaginavam que estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Como as coisas são sensíveis, como as coisas mudam de um dia para o outro, como as coisas mudam do dia para a noite. Gente, a única coisa que não muda é Deus. Ele é imutável. A nossa confiança tem que estar nele. As nossas âncoras têm que estar depositadas nele. É ele, é dele que devemos depender.
E é um pouquinho disso que eu quero ver com vocês essa noite. Quais são as âncoras espirituais que Deus coloca para nós, para que nós possamos passar por esses momentos, muitas vezes, de crise, tá? Muito mais do que qualquer coisa que você possa pensar. Isso aqui é imutável. Isso não vai te deixar na mão. Isso vai estabilizar o teu barco. Isso vai estabilizar essa marola, esse vendaval, seja lá o que for que você está passando. E vai te dar tranquilidade e paz. Tranquilidade e paz. E a primeira âncora que nós precisamos ter precisamos ter confiança. Precisamos ter confiança na palavra de Deus. Precisamos confiar naquilo que Deus fala. Atos 27 e 25 diz o seguinte: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo não tinha dúvida nenhuma que Deus iria cumprir aquilo que falou para ele. Ele não duvidava daquilo que Deus falava para ele. E essa é uma confiança que nós temos que ter também. Nós temos que confiar naquilo que Deus fala conosco, através da sua palavra. Quando nós temos intimidade com Ele, quando nós conversamos com Ele, Ele fala com a gente. E a gente precisa confiar. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não confia naquilo que está lendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Precisamos crer e confiar naquilo que Deus tem falado conosco. Um texto muito conhecido de Jeremias 17 diz o seguinte. É o texto de Jeremias 17, de 5 a 8. Olha só o que diz. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará em lugares secos, do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas olha só, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto. Gente, o que acontece quando a gente confia no Senhor? Deus intervém através de nós. Ele vem em nosso socorro. Ele acalma a tempestade. Ele vem nos socorrer. Deus faz cessar o medo. Se tinha alguém que não estava assustado naquele barco, era Paulo. E por quê? Você acha que ele também não podia se afogar que nem as outras pessoas? Será que a tempestade não estava atingindo ele? Ele estava em outro plano? Muito pelo contrário. Ele estava junto na tempestade com todas as outras pessoas. Mas ele confiava no Senhor. Essa é a diferença. Você está junto na tempestade com todo mundo que está ao seu redor. Mas quando você confia em Deus, o medo não te domina. Você tem como vencer esse medo. Você tem como vencer isso. O medo não vai dominar você, porque você sabe que você tem um Deus que luta por você, que está contigo, que é a seu favor. É Deus que faz isso por nós. Nós temos que confiar no Senhor, confiar naquilo que Ele diz para nós. Quem confia em Deus não teme, porque sabe que Deus age a seu favor. O maior caos na vida de uma pessoa não é a tempestade em si, mas é a falta de presença de Deus. Preste atenção. O maior caos na vida de uma pessoa não é a tempestade em si, mas é a falta da presença de Deus. É a falta da comunhão de Deus. Gente, dificuldade sempre vai vir, tá? Só que você é colocado diante de uma situação de escolha. Você pode escolher estar do lado daquele que confia no Senhor e que tem uma esperança, ou estar desolado aí, chorando e não sabe o que vai acontecer com o mundo. E fala, meu Deus, até quando isso vai durar? O que eu vou fazer? É colocado uma situação diante de nós. Eu prefiro confiar no Senhor. E espero realmente que você também tome o lado de confiar no Senhor. Segunda âncora que eu quero falar com vocês. Olha que interessante. Precisamos ter esperança nas promessas de Deus. Precisamos ter
esperança nas promessas de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 10, verso 23, diz o seguinte: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E olha o texto de Romanos, capítulo 8, verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Na realidade, gente, Deus promete muitas coisas para nós. E na realidade, muitas vezes nós não enxergamos agora. Mas nós sabemos o Deus que temos. E como o texto de Hebreus 10, 23 diz, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Por que podemos esperar no Senhor? Porque são promessas dele. Ele é imutável, ele é infalível, ele cumpre aquilo que promete. O que Deus prometeu, as promessas de Deus para nós, elas vão se cumprir. Podemos confiar na esperança que temos nele. Acima a gente fala de confiança. Qual é a diferença entre colocar a confiança em Deus e colocar a esperança em Deus? Nós vimos um pouquinho sobre confiança no primeiro ponto. E qual é a diferença entre colocar a confiança e a esperança? É que colocar a confiança em Deus é crer no amor, na fidelidade, na bondade e tudo aquilo que ele faz por nós. Mas na esperança em Deus é esperar nas suas promessas. É saber que a sua palavra em nossa vida se cumprirá. E eu creio nisso. Eu creio que tudo aquilo que Deus prometeu para nós, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. As suas promessas na Bíblia que ele deixou para nós vão se cumprir uma a uma. Nenhuma deixará de ser cumprida. E é essas promessas que a gente tem que se apegar. É nisso que temos que se apegar. Naquilo que ele prometeu. Ele falou que ele não vai abandonar a gente, ele sempre vai estar com a gente. Ele cuida de nós. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está atento ao justo. E eu creio nisso. São promessas de Deus para nós. Salmo 62, verso 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, somente em Deus, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Eu sei que é de Deus que vem a minha e a sua esperança. É nele que temos que esperar. A vitória, meu querido, não está em outro lugar. A vitória está em Deus. A vitória está em Deus. E é nele, através dele, que nós vamos passar por esse vento, por essa tempestade. A tempestade está aí. Ela veio, né? E como que a gente vai superar? Como que nós vamos ancorar o nosso barco? Como nós vamos confiar que o nosso barco não vai ser levado de um lado para o outro? Esperando nas promessas do Senhor. Confiando que é Ele que faz tudo por nós. Existem vários textos, vários salmos que trazem esperança para o nosso coração, que diz que nós devemos esperar no Senhor. Terceira âncora, vamos lá. Crer nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Crer nos propósitos de Deus para a nossa vida. Falamos de confiança, que devemos confiar em Deus. Falamos que devemos esperar no Senhor, que Ele é a nossa esperança, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre crer nos propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito a se cumprir. E diz a Paulo no versículo 24. Olha só, Atos 27, verso 24 diz o seguinte: é preciso que compareças perante César. Paulo, no meio daquela dificuldade toda, a tempestade caindo, parece que o barco vai se despedaçar. Ele orou ao Senhor e Deus falou o seguinte: você vai comparecer a César. Independente do que acontecesse naquele barco, como ele confiava e esperava no Senhor e sabia o Deus que tinha, Deus apresentou o propósito que tinha para a vida dele. Falou: meu amigo, você vai chegar em Roma. Deus falou: você vai chegar em Roma. Paulo falou no coração dele: não sei como vai ser isso. Esse barco pode explodir, mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida e ele já disse que eu vou para Roma. Eu vou encontrar com César. Acabou.
Acabou, Deus falou ao coração dele. E aqui fica uma lição enorme para nós. Deus tem propósito para a nossa vida. Deus tem propósito para mim e para a tua vida. Quem confia, quem espera no Senhor, quem tem comunhão com Ele, quem sabe aquilo que Deus quer para você, meu Deus do céu. Deus quer te usar, Deus tem muito para fazer contigo. E quando a gente sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida, as coisas mudam completamente. As coisas que estão ao nosso redor muitas vezes assustam a maioria das pessoas. Mas você sabe que Deus tem algo para você. Deus tem algo grande para a tua vida. E é nisso que faz a gente ficar tranquilo. Os propósitos que Deus tem para nós. Filipenses capítulo 1, verso 6, um texto muito conhecido, diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Eu creio nisso, que Deus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, e Ele vai completá-la. Ele vai completá-la, com vírus e tudo. Esse vírus besta que tá aí. Não importa, não importa. Meus queridos, não é esse tipo de coisa que tem que pautar a nossa vida. É o que Deus tem feito para nós e o que Ele propôs para a tua vida. Quais são os propósitos de Deus para você? Quais são os objetivos que Ele tem colocado no seu coração? O que Deus tem falado com você? O que Ele espera da tua vida? Aí você pode falar, mas eu não sei nada. Talvez esteja faltando um pouquinho de você ter comunhão com Ele. De você buscar o Senhor. Um pouquinho de intimidade. Quando falta isso, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Ele tem para mim. Será que Ele tem alguma coisa para mim? Opa, peraí. Eu te garanto, Deus tem algo para todos nós. Para todos nós. Talvez esteja faltando um pouquinho da gente procurar o Senhor para saber o que Ele quer para a nossa vida. A gente não pode esquecer disso. Deus tem um propósito para a nossa vida e esse propósito cumpre-se no tempo certo e no momento certo. Ou seja, Deus já planejou e Deus já preparou e esse propósito vai se cumprir. E é claro, dentro desse propósito não quer dizer que a gente não vai ter perturbações, não vai ter dificuldades na nossa vida. Pode vir choros, mas Deus consola. Pode vir dor, mas Deus é quem cura. Pode vir as provas, mas a recompensa chega ao final com a vitória. Eu creio nisso. A tua vida, meu querido, está no controle de Deus. Tua casa está no controle de Deus. Romanos 8, 28 diz o quê? E sabemos que todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, não é alguma coisa, não é um pouquinho das coisas. Deus falou todas as coisas, todas. Aquilo que você está vivendo hoje contribui para o seu bem, se você ama a Deus. Isso é promessa do Senhor. A gente falou de crer nas promessas, esperar nas promessas. Uma promessa de Deus para a nossa vida. E por último, a quarta âncora que eu queria falar com vocês é o seguinte. Precisamos ter comunhão. Comunhão com os irmãos. Atos 27 e 24 diz o seguinte. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Eu achei interessante. Deus tinha um propósito também para Paulo naquele navio. Todas aquelas pessoas confiaram em Paulo e foram salvas. Muito provavelmente Paulo pregou o evangelho para todas as pessoas que estavam naquele navio. E é uma coisa muito louca. Se você parar para pensar, as pessoas daquele navio, todas, sem exceção, deram ouvidos ao que Paulo dizia. Paulo falou, não é para ninguém sair do navio. Não saia do navio, porque se alguém sair, é perigoso que se perca. Eu só posso garantir a vida de vocês se vocês ficarem comigo no navio. E o que eu vejo é o seguinte, onde, no mundo sem Deus, você veria uma pessoa que é um prisioneiro romano. Paulo estava indo como prisioneiro. Ele estava guardado por soldados ali, tá? E onde que um prisioneiro
iria dar ordens para um capitão de navio, certo? Para um centurião romano e para os soldados, além dos outros prisioneiros, e teria sua voz ouvida, se não fosse Deus no caso. Já parou para pensar? Paulo falou e ele foi ouvido. Gente, uma lição joia para nós. Quando as pessoas estão passando por dificuldades, por aflições e por momentos de desespero, quem tem Deus tem a tranquilidade, a ausência de medo e passa confiança. E as pessoas passam a escutar essas pessoas. De repente, se você nunca viu brecha para falar do evangelho para tua família, esse é o momento. De repente, aquela pessoa que você falou nunca vai te escutar, mas essa pessoa está com um coração em frangalhos, morrendo de medo, apavorada porque não sabe o que vai acontecer, e vai olhar para você e você tranquilo. E a pessoa vai olhar e vai falar assim, eu não entendo por que você está tranquilo com essa situação. Aí é o momento de você falar, porque eu confio num Deus. Eu confio num Deus. E eu confio nas suas promessas. E o meu Deus prometeu que jamais ia me desamparar. E tudo aquilo que acontece coopera para o meu bem. E é um motivo de você falar do evangelho para as pessoas ao seu redor. Você não pode deixar as oportunidades passar. Deus tem que usar a igreja nesse tempo. Deus quer que as pessoas passem tempo em família, e é o tempo de, às vezes, você, filho, que é crente, e a mãe não é crente, o pai não é crente, ou vice-versa, de você evangelizar a tua família. Pessoas estão desesperadas e preocupadas porque não confiam no Senhor e não creem no Deus que nós cremos. Você tem que entender que você tem o papel de fazer diferença. Você tem que ser sal. Dentro da tua casa agora, no meio dos teus familiares, no meio daquelas pessoas que estão procurando um norte, você pode ser o norte, porque fala, ó, Deus falou comigo. Deus tem muito mais para nós. Amém, queridos? Eu creio nisso. Eu sei que Deus, não importa o momento difícil que a gente está passando, né? Mas Ele vai fazer a gente superar. E o interessante é que aquelas pessoas lá foram salvas. Porque Paulo estava naquele navio e você pode salvar o barquinho da tua casa. Deus, de repente, está falando, ora aí, eu estou te entregando a tua família. Prega o evangelho para eles. E, de repente, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. Quanto você menos espera, você vai estar celebrando a ceia do Senhor junto com a tua família. Com aquela pessoa que você nunca imaginou. Eu creio nisso. Eu sei que Deus tem muito, mas muito mais para a minha vida e para a tua vida. Não tenho dúvida disso, né? Além da presença de Deus, podemos contar com o apoio do corpo de Cristo nos momentos difíceis da nossa vida. Isso é verdade. Meus irmãos, apesar de não estarmos juntos, não significa fisicamente, como eu disse em oração, não quer dizer que nós não podemos nos apoiar. Claro que podemos. A igreja não parou. Ela não deixou de existir. O templo lá de cimento, de concreto, está fechado. Mas como eu já falei para vocês, pessoalmente, igreja não é cadeira. Igreja não é templo. Igreja não é mesa de som, não é aparelhagem, não é nada disso. Igreja são pessoas. São pessoas crendo no mesmo Deus, confiando num motivo em comum. E eu creio nisso. Nós somos igreja. Eu e você, tá? Não é aquela aparelhagem lá. Aquilo ali o governo pode fechar. Tá fechado hoje. Mas não importa, estamos juntos aqui. Orando ao Senhor e buscando ao Senhor. E é nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Amém, queridos? E para encerrar, eu queria deixar o texto de Naum, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. As nuvens são o pó dos seus pés. Amém, meus queridos? Eita, glória a Deus. Acabou o sermão, mas agora a gente vai passar para o momento da ceia. E como que a gente vai fazer? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Não sei se você já está preparado ou não para esse tempo. Mas eu decidi que a gente vai cantar uma música junto. Eu tô com um violão aqui e vou cantar. E vocês vão me ajudar a cantar daí. Tá bom? Não repara na minha voz, tô um pouquinho rouco, tava com tosse. É normal. Mas vocês vão me ajudar. Enquanto a gente canta esse hino, é um hino bem conhecido. É Quebrantado que a gente vai cantar. Você pode preparar, chamar a tua família para tomar essa ceia. Depois eu vou ter uma palavra com vocês. Tá? Mas
Já prepara aí seu copo de vinho, de suco de uva, o pão e nós vamos celebrar essa ceia. Mas agora eu quero convidá-los a cantar um hino comigo. Amém, queridos? Deixa eu pegar o violão aqui, peraí. Olha só, um violão escondido aqui, ó. Vamos cantar junto? Quebrantados? Música conhecida. Amém? Vamos lá. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, a sua obra vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Espero que vocês já tenham conseguido pegar o pão e o vinho, o cálice. Os meus estão aqui. Eita, nós. E eu quero trazer só uma palavra para vocês, o seguinte. Uma situação completamente inesperada. Você pode estar imaginando, nossa, mas nós vamos celebrar a ceia do Senhor sem estarmos reunidos juntos no mesmo lugar? Meu querido, não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque, como eu disse para você, apesar de fisicamente nós não estarmos juntos, cada um de vocês aí na sua casa, eu sei que junto com o meu coração e o seu, nós estamos como uma igreja reunida, tá? Não tenha dúvida disso. Quem que vai poder participar dessa ceia? Vocês que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, que você tomou uma decisão do lado dele, creu realmente na obra de salvação, naquilo que ele fez por você na cruz, no sangue derramado por Jesus naquela cruz, você pode tomar a ceia do Senhor. Você que já tomou uma decisão ao lado dele. Não sei se há pessoas de outras denominações assistindo, de outras igrejas, mas você pode participar conosco, não tem problema, desde que você tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus, tá? E nesse momento difícil a gente fica realmente pensando, poxa, que saudade, eu gostaria de estar junto com vocês. Eu não sei como que o mundo vai estar. Talvez a proximidade até as pessoas mude, talvez os abraços e os beijos que existiam antigamente. Não sei como vai ser, né? Mas a ceia do Senhor instituída é um tempo de comunhão, um tempo de pensarmos naquilo que ele fez por nós, no sacrifício, no seu sangue e no seu corpo moído na cruz. E principalmente, lembrarmos de que ele ressuscitou. Eu estava pensando um pouquinho hoje, durante o dia, que agora a gente está entrando na Semana Santa. Sexta-feira agora já é a Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, né? É difícil de imaginar não passar um domingo de Páscoa na igreja juntos, né? Celebrando juntos. Mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas e é um tempo que ele tem para nós. Né? Um tempo de Deus tratar no nosso coração, um tempo de você poder, talvez você nunca tenha compartilhado da ceia do Senhor em sua família, você aí na sua casa, tomando junto, no seu lar, e que seja esse um tempo gostoso de comunhão entre você e a sua família. Que você tenha um tempo agora realmente de comunhão com o Senhor. Amém? Eu vou orar agora pela tua vida, pela minha vida, a vida das nossas famílias, as famílias da nossa igreja. Tá? A gente vai ter um tempinho de oração, pedindo que realmente, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós, porque a gente é muito abençoado por Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo e ele tem derramado as suas bênçãos sobre nós. Eu tenho visto a mão de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor por esse tempo? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, muito obrigado. Eu aqui em Ourinhos, um pouco distante dos meus irmãos, eles em Prudente ou outros em outros lugares nos assistindo. Ó Deus, mas nesse momento eu quero agradecer, ó Pai, porque é através do sacrifício que o Senhor fez na cruz que isso se torna possível. A nossa esperança não é vã por causa do Senhor. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, é tudo para nós. O Senhor é tudo que nós temos, ó Deus. E um dia lá na cruz o Senhor entregou o seu corpo para ser moído, o seu sangue derramado em favor do meu pecado, em favor dos pecados dos meus irmãos. E isso tornou possível a nossa comunhão, o nosso acesso ao Senhor, e que nós mesmos distantes podemos estar juntos, ó Pai, em espírito. E eu creio nisso, ó Pai. E nesse momento eu oro, ó Pai, por cada família da nossa igreja, Igreja Batista Conexão com Deus, por cada um deles, ó Pai, que seja um domingo abençoado. Esse tempo foi maravilhoso, muito jóia, Deus. E essa ceia que vamos celebrar, ó Pai, lembrando do seu sacrifício, daquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai, é porque nós ansiamos a sua volta. Nós sabemos que o Senhor ressuscitou, ó Pai, e nós sabemos que o Senhor tem um plano e um propósito para a tua igreja. Ó Pai, o mundo
pode estar em crise, ó Pai. As pessoas aí podem estar em crise, mas quem tem Cristo não entra em crise, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é que pode trazer tranquilidade e paz em meio à tempestade. O Senhor Jesus acalmou a tempestade quando estava no meio dos seus discípulos, ó Pai. E eu creio que o Senhor, com uma palavra, é capaz de dissipar todas as coisas. É o Senhor que pode todas as coisas. E eu creio nisso, e eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. E nesse momento, eu quero convidá-los a pegar o pão e a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí uma Bíblia, né, perto de você, ou você pode escutar o texto que eu vou ler, é um texto bem conhecido, texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a gente vai ler a partir do verso 23, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. E esse texto diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Antes de comermos, entenda o seguinte: a nossa igreja crê que isto é um memorial. Esse pãozinho aqui, ele vai continuar sendo pão. Ele não vai se transformar em nada. Ele continua sendo pão. Mas ele simboliza o corpo de Cristo moído na cruz. E nos faz lembrar o sacrifício que ele fez. O quão caro foi a nossa salvação. E é isso, nesse pensamento, em comunhão, juntos, eu queria pedir que eu e você comamos do pão. Amém, queridos? Vamos comer? Aleluia! Dá um glória a Deus na sua casa aí pelo aquilo que Deus fez por você. Aleluia, glória a Deus. Que momento lindo, cara. Que momento lindo. Nós estarmos juntos aqui, juntos como igreja, ceando, participando da ceia do Senhor. E agora, você junto comigo, pega o seu copo de suco de uva, simbolizando o vinho, simbolizando o sangue de Cristo derramado na cruz. E leia comigo a partir do verso 25. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Como eu disse para você, isso aqui é um copo de suco. Não vai se transformar em sangue. Mas o que ele simboliza? O sangue de Cristo derramado na cruz em meu favor, em seu favor. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados e livre acesso a Deus. E é isso, nesse pensamento, juntos, como família do Senhor, bebamos o cálice. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Muito joia. Juntos, tomando a ceia do Senhor. Nesse momento, então, para a gente encerrar, eu vou fazer uma oração agradecendo você pelo tempo que você teve junto nesse domingo conosco aqui, nessa live da Igreja Batista Conexão com Deus. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa igreja, por tudo aquilo que tem acontecido, pelas pessoas que estão nos hospitais. Nós não podemos ignorar isso, né? Nós, como os cristãos, temos que orar pelas pessoas que estão no fronte. Eu sei que é difícil, pessoas nos hospitais, as pessoas estão assustadas. Em maneira alguma nós podemos desdenhar daquilo que está acontecendo. De forma alguma. Temos que orar para que Deus haja. E em nome de Jesus, esse vírus se acalme. E não seja nada disso. Que aquilo que aconteceu em outros países não venha acontecer na nossa nação. Por quê? Porque aqui a igreja vai orar. Porque aqui a igreja vai se levantar. E eu creio que o nosso Deus pode brecar esse vírus. Assim, ó, no estalar de dedos. E o Brasil ser poupado dessas coisas. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui. Ó Deus, e nesse momento, eu oro, Pai, pela vida de cada um aqui da nossa igreja, Igreja Batista Conexão com Deus.
Eu oro, ó Pai, abençoando a vida deles, o seu lar, pedindo que o Senhor proteja as suas famílias, ó Pai, proteja seus entes queridos, ó Deus, desse vírus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem uma grande obra na nossa vida e na vida de cada um. Mas eu também oro, ó Pai, para que esse tempo em família seja um tempo de bênção, um tempo de comunhão. Que possamos, ó Pai, estar atentos, ó Pai, alertas, não displicentes, mas sim como os cristãos atentos, ó Pai, crendo que o Senhor tem o melhor para nós, confiando no Senhor, confiando que o Senhor tem usado médicos, confiando que o Senhor tem usado, ó Pai, governadores, presidentes, ministros, ó Pai, porque eu creio, ó Pai, que todos foram colocados pelo Senhor, ó Pai. Lideranças governamentais foram colocados pelo Senhor. E eu oro pela vida deles, que eles tenham discernimento e tomem decisões corretas, ó Pai. Ó Deus, eu peço por médicos, enfermeiros, ó Pai, em diversas cidades do país e pelo mundo, ó Pai. Guarda-os, protege, Senhor, que o Senhor cuide de cada um deles. Cuide das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem demonstrado para as nações que é o Senhor que controla todas as coisas. É o Senhor que tem tudo sobre os seus pés. Que o Senhor é o soberano da terra, Pai. Nós vimos como nunca que o Senhor pode todas as coisas. E num minuto o Senhor criou, ó Pai, tudo isso que estamos vendo. Ó Pai, é o Senhor que pode todas as coisas. E assim como esse vírus surgiu, o Senhor pode fazer com que isso pare. E eu creio, ó Pai, que o Senhor pode fazer isso e nós oramos. Ó Pai, que essa praga pare, que essa praga cesse, ó Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos. Essa semana que vai se começar nessa segunda-feira, ó Pai. Alguns vão ficar em casa, outros terão que trabalhar. Ó Deus, protege cada um deles, como for, da forma que for, ó Deus. Livra de todo mal, livra de todo risco, ó Pai. E que possa ser uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado por isso. E eu peço, ó Pai, que muito em breve possamos, como igreja, estarmos reunidos novamente, ó Pai, adorando, cultuando ao Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que isto está sobre a sua vontade e sob o seu controle. E através disso nós cremos que tudo vem de ti e tudo é para ti. Muito obrigado. Dê um bom restante de domingo para os meus irmãos queridos e uma boa noite para eles. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pelo tempo que tivemos juntos. Foi uma bênção. E lembrando que terça-feira tem live de novo às 19h30. Espero que o pastor Gilberto, que está meio rouco, está sem voz depois da live que ele fez na sexta, ficou sem voz, mas eu creio que Deus já vai estar restaurando e até lá ele vai estar bom. Amém, queridos? Deus abençoe, ore pela nossa igreja, ore pela vida do seu pastor, ore pela vida de todos que fazem parte da nossa igreja, pelas famílias e sempre, sempre, sempre ore pelo Brasil, pela tua cidade, pelo teu estado, para que Deus possa fazer a diferença nessa nação. Amém? Deus abençoe, boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau.